Boa noite, como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre os dons do passado e nos dias de hoje. Há pessoas que acreditam que o Espírito Santo não atua mais nos dias de hoje e que os dons espirituais não acontecem mais nos dias de hoje. Elas se baseiam naquele texto de 1 Coríntios capítulo 13, 8 a 10, que fala que o amor jamais acaba, mas que as profecias vão acabar, que as línguas cessarão, que a ciência vai acabar, que os dons vão acabar quando o que é perfeito vier. Só que o perfeito que virá, segundo aquele texto, é Jesus. E quando ele vier, de fato, os dons acabarão. Mas pelo que eu saiba, Jesus não voltou. Voltou? Os dons só vão acabar quando Jesus estiver conosco, porque não haverá necessidade de dons. Até lá, eles são importantes para a edificação da igreja e o evangelismo. Para que você entenda melhor, eu vou analisar os dons espirituais no Antigo Testamento, no Novo e nos dias de hoje, para que a gente entenda as diferenças. O Antigo Testamento também tinha dons espirituais, mas eram um pouco diferentes dos dias de hoje e também do Novo Testamento. A Bíblia conta que em Números capítulo 11, Moisés estava se sentindo muito cansado. Então ele pede para que Deus o ajude. Deus retira parte do dom espiritual que ele tinha de liderança e transmite a outras pessoas. Isso era o quê? Dom espiritual. Dom da liderança é um dom espiritual. A Bíblia também cita em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 e 7, que Saul profetizou. Dom de profecia, também é um dom espiritual. Ela fala que Davi, no capítulo 23, também profetizou. Dom de profecia. Ela cita em Êxodo 31, versículo 1 a 5, que alguns homens... Estes homens receberam um dom espiritual diferente para que eles pudessem ajudar no tabernáculo. Eu vou ler para você. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenho e trabalhar em ouro, em prata, bronze, para a lapidação de pedras e engastes, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Esse é um dom espiritual um pouco diferente do que a gente está acostumado. Um dom espiritual que habilita alguém a lidar com ouro, prata, bronze, madeira. Mas é um dom espiritual. Deus deu esse dom porque havia necessidade. A Bíblia também cita em Juízes, capítulo 14, 6, que o Espírito Santo apossou de um homem chamado Sansão. E ele ficou forte, extremamente forte. O dom espiritual da força? No Antigo Testamento fala do dom espiritual da força em Sansão, o que você não vai ver nem no Novo Testamento, nem nos dias de hoje. Você não vê ninguém andando como o tipo de um Hércules aí todo forte, mas havia necessidade daquele dom naquele momento. O dom espiritual é dado conforme a necessidade de cada região, de cada momento, conforme a necessidade da igreja e do povo de Deus. Houve um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento chamado de período intertestamentário. É um período de 400 anos, chamado de período de silêncio. O povo estava afastado de Deus e nesse período não houve profecia. Talvez raros casos de dons espirituais, mas como não houveram muitos dons espirituais, é chamado de período de silêncio. Então entra o Novo Testamento e aí você vê uma infinidade de dons sendo colocados todos no mesmo livro, no mesmo texto. E você fala assim, hoje temos também uma questão semelhante ao período de silêncio, porque nós não temos dons espirituais. Note, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele tem vários livros, e nos livros os milagres são colocados todos juntos. Milagres que ocorreram em épocas diferentes, talvez em região diferente, são colocados todos juntos. Hoje também acontece milagre? É lógico que acontece, mas esses milagres... eles não acontecem todos no mesmo momento, na mesma região. Se você tentar lembrar, você vai lembrar de algum milagre que aconteceu na sua vida, de alguma pessoa que recebeu o dom espiritual, talvez que você conheça, um amigo, um parente. Eu já recebi o dom espiritual, eu já expulsei demônios, já tive o poder de curar pessoas. Mas eu não vou citar a minha experiência pessoal. Vou citar a experiência de uma pessoa que eu admiro muito, um pastor que eu gosto muito. Pastor Geraldo Maschi, certa vez estava em sua casa, 2 da manhã, então alguém ligou para ele e falou: pastor, meu filho está endemoniado, por favor venha para cá. Ele de forma até áspera respondeu: quem é este indivíduo que ousa incomodar um servo de Deus? Quem é esse infeliz? Desligou o telefone.
No mesmo instante, o demônio saiu do corpo daquele menino. Você vai dizer que isso não é dom espiritual de exorcismo, não é poder? Quando eu estava como missionário nos Carajás, nós passamos entre 3 e 4 semanas, e na segunda semana, um dos garotos que estavam conosco na nossa equipe começou a falar fluentemente o Carajá, de maneira tal que os indígenas o reconheceram como se ele fosse um indígena como eles. Ele não havia passado nem... Era a segunda semana, poucos dias, e não havia estudado, pouco tempo de contato. Geralmente uma pessoa demora pelo menos 1 ano para aprender um idioma, estudando intensamente, com didática. E aprender em 1 semana? Você acha que isso não é dom espiritual? Eu conheço muitos pastores que já ungiram pessoas e elas foram curadas da morte. Isso não é dom espiritual? Você talvez não lembre, mas com certeza se você tentar lembrar, você vai lembrar de situações na sua própria vida em que Deus atuou e Deus transformou, em que o dom espiritual esteve presente. Note, em Joel capítulo 2, versículo 28, Deus, através de Joel, fala que nos últimos tempos, que os nossos filhos vão profetizar, dom espiritual, que os nossos filhos vão ter visões, nossos velhos sonharão. E veja, o livro de Joel é contado sobre a visão do versículo 23, que ele está falando sobre chuva serôdia e chuva temporã. O que é chuva serôdia e chuva temporã? A chuva temporã era um período de chuvas que durava alguns meses, que servia para preparar a terra, aquelas terras secas de Israel. A chuva serôdia, ela vinha de forma mais intensa, durava pouco tempo, ela vinha provavelmente na época do outono, vinha quebrando os galhos, limpando os galhos e preparando para que a árvore florescesse e tivesse fruto. A chuva temporã pode ser interpretada de 2 maneiras. Que os discípulos receberam a chuva temporã para preparar a terra, para preparar o evangelho, para que no final dos tempos, perto da volta de Jesus, a chuva serôdia descesse sobre algumas pessoas e então pudessem pregar de uma forma mais efusiva e poderosa. A chuva temporã também é aquele Espírito Santo que nós recebemos diariamente para nos preparar para receber a chuva serôdia. É lógico que nem todos receberam a chuva serôdia. Nem todos acreditam em Deus ou mesmo no Espírito Santo, na atuação dele. Falando sobre esse assunto, a escritora norte-americana Ellen White, ela fala que muitas pessoas, quando começarão a receber o Espírito Santo, quando a chuva serôdia começar a ser derramada em gotas sobre algumas pessoas, as pessoas que não receberem vão olhar para elas como elas fossem fanáticas, extremistas, e não entenderão que o Espírito Santo está sendo derramado sobre elas. A grande questão não é se o Espírito Santo está atuando ou se ele vai atuar. A questão é se você quer receber a chuva serôdia em sua vida ou você vai ser aquela pessoa que não vai entender que o Espírito Santo está sendo derramado porque você não o tem.